Obrigado, Ix. Boa tarde a todos. Então, passando aqui para a nossa parte relativa a mercados e depois a carteira do fundo. O mês de abril foi um mês assim, que a gente pode reduzir como o mês do rally de tudo, né? Você teve aí, e aí estou falando um pouco mercados globais, todos os ativos performando, bolsas performando, as commodities performando muito, até os treasuries americanos que vinham assim caindo muito ao longo do mês, né? Não a taxa, o papel mesmo também performou, os treasuries subiram, a taxa dos treasuries caiu. Então, assim, poucos ativos, acho que praticamente nada performou mal em abril, né? E, obviamente, isso é muito em função do que a gente já vem discutindo aqui nas nossas reuniões, né? Todo esse ambiente de retomada, de liquidez, de estímulos monetários, de estímulos fiscais, mas, além disso, você teve já a rodada de divulgação de balanços do primeiro trimestre, que também não acabou ainda, mas você já teve em torno de 70% das empresas divulgando os números, e os números estão sendo muito bons, né? Assim, uma grande maioria de empresas apresentando resultados acima da expectativa, tanto do lado de revenues como do lado de lucro, né? Então, quer dizer, a retomada está sendo forte, inclusive, no resultado das empresas. A gente tem um pouco de sazonalidade, né? Abril é um mês em que tem algum cash voltando para a mão do investidor, via dividendo, via refund tax, via pagamento de cupons. Então, normalmente, abril também tem aí uma sazonalidade favorável em função do cash flow que volta para a mão dos investidores. Então, tudo isso, além do tema da vacina, né, do tema da pandemia, em que você já começa a ter um progresso bastante acelerado, não só nos Estados Unidos, mas agora na Europa, e mesmo assim o mundo emergente está começando a acelerar a sua vacinação, né? Então, um mês em que tudo assim se comportou num modo de apetite a risco, né? Inclusive as moedas, né? O dólar, que vinha muito forte até então, também devolveu parte dos seus ganhos em abril. Então, eu vou dizer que foi assim um mês bastante bom aí para os ativos em geral. Isso aí, inclusive, chegou aqui no Brasil, né? E olha que a gente teve um mês com muita tensão, como ele se explicou aí, por problemas principalmente por causa da briga em relação ao orçamento, né? Aquela confusão toda, e no final, mesmo aqui, o dólar conseguiu, o real conseguiu performar, a bolsa conseguiu terminar no positivo, e até os juros caíram, né? Eu acho que aqui tem um pouco o fato do Banco Central realmente ter saído daquela situação em que ele estava aí parado num juro de 2%, quando a inflação estava assim, rodando a 1 por mês, né? Então, quer dizer, resolveu começar a se mexer, a correr atrás, e acho que vem fazendo isso agora da maneira correta, né? Já foram aí dois hikes de 75 pontos, já prometeu mais um para a próxima. A gente aí acha que, assim, com pouca dúvida, que ele vai ter que realmente abandonar o discurso do ajuste parcial e fazer logo um ajuste total, e deve acabar, a gente está entre 6% e 6,5% nesse ciclo, um pouco porque realmente ele precisa voltar a ancorar expectativas, precisa agir um pouco em relação à inflação, e a gente, assim, em função de todo esse crescimento anormal que o mundo está tendo esse ano, você tem pressão vindo de tudo quanto é lado, né? Você tem pressão vindo de commodities, você tem pressão vindo de alimentos, vem pressão de energia. Então, realmente é um ambiente para a inflação um pouco mais difícil, e para nós aqui a gente teve esse problema do câmbio, né? Quer dizer, acho que parte ligado aos nossos problemas estruturais, fiscais, políticos, essa
confusão que a gente tem aqui, mas parte também porque o juro ficou muito baixo e eu acho que isso desancorou a moeda, né? Quando você passa a ter juro negativo num país com uma dívida tão grande e com um déficit fiscal tão grande, eu acho que isso acaba, as coisas ficaram bem desarranjadas. Acho que esse movimento dele está ajudando a você, vamos dizer, normalizar toda essa situação, voltar a reequilibrar um pouco a situação econômica do país. Acho que, inclusive, acho que a preocupação do Banco Central, talvez do governo, com relação à atividade, né, não apertar demais para não inibir a atividade, acho que, no final, o Ix já explicou, a gente tem assim, uma visão otimista para a atividade, acha que ela vai surpreender, como já vem surpreendendo, né? Muita gente trabalhava com o primeiro trimestre negativo, eu acho que não vai ser, inclusive acho que vai ser um pouco positivo. Então, o trade-off em você, tudo bem, ter um juro um pouco mais apertado, mas ao mesmo tempo você conseguir reequilibrar todos esses vetores na economia, acho que o trade-off acaba sendo positivo. Então, eu não acho que acho que ele tem que fazer o que precisa fazer, o certo, a economia se equilibra e a gente acaba aí com um ano aí com 4%, talvez nosso viés é de alta para esses 4%. Então, acho que, no final, o Brasil acaba se beneficiando um pouco, como era de se esperar, né, de todo esse crescimento que a gente vai ver lá fora. Vai ser, assim, a coisa que a gente não viu nos últimos 60 anos, né, o que, principalmente Estados Unidos, mas acho que a Europa a partir do segundo semestre e os emergentes, né? Então, como retomada, um ano bom. No final, isso aí acaba se refletindo de diversas maneiras sobre os ativos, né? Em relação à parte de juros, isso vai acabar gerando alguma pressão, né? No crescimento pede em algum momento uma normalização da política monetária, mas, ao mesmo tempo, você tem a parte de atividade, de ações, e assim, as empresas indo muito bem. Então, se a gente olhar um pouco a performance dos ativos, acho que, inclusive, as bolsas americanas saíram na frente, porque os Estados Unidos saiu na frente, né? Agora a gente tem a chance de, nos Estados Unidos, os setores que já andaram muito, talvez ficarem um pouco de lado, coisas que estavam para trás fazerem aí uma pick-up nos preços, e depois a Europa e mercados emergentes, aí tem também Brasil, que basicamente está no zero ainda, né? Quando lá fora você já acumulou, dependendo do índice que se olhar, você tem de 7 a 20, até 30%, se for um índice mais voltado a ações de energia, né? Então, assim, o ambiente, que eu diria, segue bom. Maio, a gente tem aquele... Assim, é um mês sazonalmente um pouco mais complicado para ativos, né? Tem o famoso sell in May and go away, que, assim, mas, de fato, o que a gente tem assim de importante, acho que é um recolhimento de imposto sobre ganho de capital no dia 16 de maio, lá nos Estados Unidos, de 1,6 tri, né? Então, sai muito caixa do sistema no meio do mês, né? 1,6 tri é bastante, acho que isso pode ter a ver com a sazonalidade do mês de maio. Tem muito essa discussão de inflação, de tapering, não se fala em outra coisa. Eu tenho a impressão que esse assunto vai ficar um pouco mais para frente, né? Quer dizer, o que a gente tem como cronograma assim, como anúncio, ele fazer isso no seminário de Jackson Hole em agosto, isso aparecer como, assim, por escrito no FONC de setembro, já dezembro, dando anúncio de que isso começa no ano que vem. Quer dizer, ele vai fazer assim muito em antecipação, avisando, com cuidado e tal, para tentar não estressar tanto o mercado que é viciado, né? Porque é o que acontece, esse mercado é um mercado viciado em liquidez, viciado em ter o Banco Central ali para
para segurar quando você tem momentos de maior estresse. Então, acho que, em sabendo disso, o Banco Central americano vai ser bastante cuidadoso nesse negócio, mas é um tema que está aí. Todo dia vocês têm no noticiário muita coisa em relação ao tal do tapering, né, que é basicamente a redução no volume de papéis americanos que o próprio Banco Central está comprando todo mês, e que hoje, entre treasuries e papéis de mortgage, estão falando de 120 bilhões por mês. Tá? Bom, isso dito, acho que falar um pouco aí da carteira, né? Foi um mês, e tudo que eu falar aqui, quer dizer, estou falando do D'Artagnan, para quem tem aplicações no Valon, vale 1,5 vezes o que a gente faz no D'Artagnan, e no Portos 2 vezes o que é feito no D'Artagnan. Tá? Mas foi um mês aí que o portfólio se comportou bem nos 3 grandes mercados, né? Seja juros, seja bolsa, seja moedas, os retornos foram positivos, né? E aí, abrindo um pouco esse por mercado, né? A gente tem aí na parte de juros o prefixado, que a gente ainda continua com, assim, com um approach um pouco mais tático. A gente tem assim, se concentrado muito em trades de curva e valor relativo, em volta ali do janeiro 22, ali em volta do ano 22, né, sem se alongar muito na curva, alguma coisa agora tática na parte um pouco mais longa, mas ali 23, 24, mas assim, o pré-longo tem tudo que a gente não gosta, né? Ele tem um técnico ruim, porque o Tesouro tem uma necessidade de financiamento muito grande esse ano, entre rolagem e novas emissões para cobertura de déficit. Nós estamos falando aí de 18% do PIB de emissões, né? Isso acaba gerando uma pressão na curva de juros. Então, temos isso, temos ainda uma situação fiscal que, quer dizer, você discutiu o orçamento, mas o fiscal ainda continua bastante frágil, tem ainda essa incerteza com relação à inflação, quer dizer, nossa visão é que o BC agora vai agir para vamos dizer, para recolher aí, para ancorar um pouco esse expectativa da inflação, né? Mas tudo isso fica aí na parte de incerteza, e mais para frente vão ter eleições também, quer dizer, ainda está bastante longe, mas é um assunto que em algum momento vai aparecer. Então, a gente, quando você olha a estrutura a termo, o prêmio, assim, dos 700 pontos que tem de prêmio na curva, 500 e poucos, 550, você captura no janeiro 23, né? Então, a gente, quer dizer, do 23 para cá que a gente tem trabalhado. O mês, no final, na parte de juros locais, foi no pré que a gente conseguiu aí o resultado melhor. A parte de Bs, no direcional, a gente tinha um pouco aí em torno da B28, né? Esse aí deu um resultado positivo, que acabou sendo assim, meio que anulado pela compra de break-even que a gente tem aí na parte um pouco mais curta, e que acabou sofrendo um pouco esse mês, mas que também foi compensado. A gente tem o nosso livro de commodities, está aí junto com o complexo juros, porque a gente usa ele para também pilotar um pouco esse book de inflação. Então, all-in, assim, o complexo juros local contribui aí com 40 vezes, acho, uma coisa assim, 45 vezes essa parte aí local. Depois, no juro lá fora, a gente foi um mês em que, como eu falei, nesse rally de tudo, até as taxas de juro lá caíram, né, que é uma posição que a gente tem já carregada há bastante tempo, gosta, continua com ela. Hoje ela está assim espalhada. A gente tem juros tomados americanos de 3 anos a 30 anos, né? O vértice de 10 a gente não tem mais no americano, tem em juro europeu tomado, em Alemanha e França, tudo isso em torno de um PL meio, mas basicamente, assim, essa taxa
caiu quase uns 12 bases esse mês, mas a gente conseguiu neutralizar quase boa parte assim, da perda por uma posição que ainda temos aplicado no México, né? O juro no México caiu também e, portanto, meio que compensou aí 2/3 do que se perdeu na parte do tomado em juros de país desenvolvido. A gente assim vai continuar com a posição, vai inclusive ir aumentando aos poucos esse tomado, porque eu acho que para o cenário que a gente tem, isso aí ainda tem que normalizar um pouco mais, né? Quando a gente fala em um crescimento muito forte, uma inflação que, nesse negócio da inflação eu tenho um pouco uma visão mais parecida com a do pessoal do Fed, que você vai ter mais transitório do que um negócio que vem para ficar e que vai assustar o mercado. Eu tenho uma visão um pouco mais construtiva para a inflação, mas no curto prazo ela vem mesmo, né? Até por efeito base você vai ter isso, mas a gente vê que assim, esse negócio de commodities, as cadeias de produção, você está com... Assim, o mundo não está preparado para crescer o que vai crescer esse ano. Então, você vai gerar vários gargalos, várias fricções, e isso pode ter algum efeito na inflação também. Então, tem esse lado, tem o próprio tapering, né? Quer dizer, em algum momento o Banco Central vai começar a reduzir as compras, no momento em que o Tesouro tem que fazer muita emissão, né? Porque o déficit americano ficou muito grande, a dívida está muito grande. Então, eu acho que assim, você tem um suporte de fundamento muito bom nessa posição tomada em juros lá fora, e a única coisa que, assim, por ser um trade um pouco consensual, às vezes você pode ter aí, assim, do ponto de vista técnico, o mercado muito na mesma direção, uma coisa que eu não gosto muito. Então, eu diria que a única, vamos dizer, preocupação para mim, que a gente tenta analisar um pouco mais, como é que está o posicionamento do mercado, essa parte um pouco mais do lado técnico, né? Finalmente, para encerrar a parte de juros, o cupom cambial, que também, assim como o juros lá fora, é uma posição que para nós hoje parece ser assim, onde a gente vê maior assimetria, maior oportunidade, né? Porque segue ainda o que eu venho explicando nas últimas reuniões, uma taxa que em relação à LIBOR está muito baixa, assim, baixo para padrões históricos, e quando você olha a curva, mais baixo, quanto mais longo na curva você vai. Então, eu acho que tem dois problemas aí. Você tem que voltar para a curva inteira para cima, o spread em relação ao LIBOR está muito baixo, isso vai ter que normalizar para cima, e depois você ainda tem que ter um formato dessa curva, uma inclinação. Hoje você tem uma desinclinação, a parte com menos spread é a parte mais longa, lá nos 10 anos. Então, a gente tem aí uma posição relativamente grande de desinclinação, né, entre os 5 anos e os 10 anos do cupom cambial, mas a gente tem uma posição dada no curto prazo, até um ano, justamente porque a gente está com uma visão mais construtiva para o fluxo de dólar, né, para o fluxo spot, e a parte curta responde muito ao fluxo de spot, e inclusive foi essa parte curta que gerou aí no net resultado positivo no book de cupom, num mês em que a curva não só não desinclinou, como não só inclinou, mas ela assim desinclinou mais 12 bases, né? Então, no valor relativo, a gente perdeu um pouco, mas no direcional foi suficiente para compensar e ainda gerar um retorno positivo para o livro. Depois, indo aqui para a parte de moedas, né, a gente teve ganho tanto na parte de real como também nas moedas, mais no real, né, nas moedas foi mais a nossa posição em moedas asiáticas, né, o ien, o yuan chinês e o won coreano. Isso aí, hoje temos em torno de 10% de posição nessas moedas contra o dólar. Mas, basicamente, em moedas é o que a gente tem. O resto a gente tem um pouco de valor relativo comprado em algumas moedas da Europa e vendidos em algumas moedas da América Latina, né? Mas contra o dólar ficou só a Ásia mesmo. A gente acha assim que
das moedas todas são as que ficaram muito para trás, né? Principalmente a moeda da Coreia. Então, é uma posição que a gente gosta, já ajudou um pouco em abril, mas a gente segue com essas posições. E no real, quer dizer, continuamos muito com aquele, assim, dada a volatilidade, com um posicionamento mais limitado do ponto de vista overnight, mas viemos aí com um viés baixista, viés vendido no dólar, um pouco pelo que a gente vê de contas correntes, um pouco porque a gente estava vendo lá fora, né? No final, essas moedas tendem a andar mais ou menos na mesma direção, e principalmente porque você começou a ter essa normalização do juro aqui. Então, eu acho que o componente juro para a moeda é muito importante, para você ancorar, quer dizer, a gente acha que você vai ancorar a volatilidade também, né? Acho que essa volatilidade, essa oscilação de 2%, 3% ao dia tende a ir se reduzindo, e a gente tem aí um pouco de posição de volatilidade também para tentar capturar esse movimento. E também acho que assim, a própria moeda em si voltar em relação aos pares para um nível um pouco mais razoável, né? Assim, por muito tempo, por 3 anos, que o real é a pior moeda do mundo. Então, acho que está na hora de você, um país que tem reservas, que tem agora conta corrente zerada, que vai ter uma balança de quase de mais de 80 bilhões, assim, acho que tinha alguma coisa estranha nessa foto toda. Uma delas, na minha explicação, era os juros, né, que está sendo agora normalizado. A outra é todo o ruído, o político, fiscal, tudo isso tem que ser levado em conta também. Então, não é assim um free lunch, mas eu acho que você tem, de novo, forças nos dois lados. Agora, o juro acaba, acho que, tendo um desempate aí, ajudando um pouco a nossa moeda, né? E, finalmente, a parte de bolsa, que também deu resultado positivo, tanto no posicionamento aqui como no posicionamento lá fora, né? A gente continua com, assim, vamos dizer, com uma carteira voltada para esse tema de reflation. Então, ações do setor de commodities, assim, nossa maior posição hoje é Vale do Rio Doce, ela andou 11% o mês passado, isso ajudou bastante o resultado. Lá fora, a gente assim está um pouco mais posicionado no setor de energia, né, que não teve um bom desempenho o mês passado, ficou um pouco para trás, e esse mês está fazendo a compensação, né? Então, o setor de energia deu uma performance boa esse começo de mês já. A gente tem, no final, energia, tem a parte de um pouco de S&P, tem o índice de mercados emergentes, e estamos um pouco short no Nasdaq, porque a gente acha que assim, esse aí já meio que antecipou muito do que aconteceu, embora os resultados também lá nas grandes techs estão vindo muito, muito bons, né? Mas esse aqui a gente acha que passa por um período de consolidação. Então, basicamente, isso aí está se mantendo para o mês que vem, quer dizer, a gente está em torno de 14% do fundo long ações, ou seja, aumentou um pouco, mas reduziu um pouco a parte externa, um pouco com essa minha preocupação desse grande recolhimento de impostos aí no meio do mês, e se isso, dado o montante, pode ter algum efeito no mercado, né? Então, a gente assim reduziu um pouco a parte lá fora, ou assim, reduziu, né, fez um pouco mais de valor relativo, reduziu o net, né? E aumentou um pouco a parte interna aqui, até porque, como se explicou, a gente acha que está passando agora pela fase mais difícil. Você começa a melhorar a pandemia, começa a retomar a atividade. Junto com isso, acho que diminui um pouco a pressão sobre o governo, né? Essa pressão fiscal toda, você pode ter um período um pouco melhor, que vai juntar com a Europa, com os outros emergentes, e acaba, assim, você tendo aí espaço para o Brasil andar um pouco também, né? Tem ficado muito para trás. Tá bom? Eu vou parar por aqui, e aí a gente abre para perguntas. Obrigado, Calabrese. A gente tem algumas perguntas, eu vou direcionar primeiro para o Daniel. Daniel, o que você extrai da decisão e do comunicado do Copom ontem? Obrigado, João.
Bom, assim, no final a gente tinha o mercado tinha duas dúvidas do que o BC ia fazer, né? O 75 estava cantado, queria subir mais 75 para 3,5, e você tinha dúvidas sobre o que fazer com um ajuste parcial e se indicaria na próxima o 75. No final ele indicou mais uma de 75, né? Mostrando que ele está, de fato, mais preocupado e querendo, enfim, ficar na frente da curva. E o outro era o ajuste parcial, que no final ele não tirou, mas ele suavizou bastante, né? Então, acho que isso que é importante notar, que o que o Banco Central está falando para a gente esse ajuste parcial, ele é, neste momento, o que os modelos dele, né, do cenário base, indicam. Não é nenhum tipo de compromisso. Então, por isso que a gente não compra esse ajuste parcial e mantém nosso ajuste completo. Outra coisa interessante é que eu acho que o Banco Central ele tem o seu cenário base, mas ele tem seus cenários alternativos, né? E aí ele apontam dois riscos, né? Um primeiro risco é o risco fiscal, né? Que é o risco altista, e o segundo é o risco da pandemia e um risco de, enfim, você ter uma segunda onda ou terceira onda que você leve a queda no produto, né? O hiato volta a abrir, isso daí seria desinflacionário, né? Então ele brinca meio com a probabilidade desses dois riscos. E o que a gente viu de uma reunião para outra é que, basicamente, e o que está expresso nas nossas projeções é esse risco pandemia pegando na atividade, né, de maneira negativa, para a gente está diminuindo bastante, né? Então, acho que o risco fiscal, apesar de a gente ter, enfim, um pouco desse cenário um pouco melhor à frente, mas é um risco que vai permanecer, né, presente por um tempo, até porque a gente tem eleição ano que vem. Então, ele deve manter na cabeça a mesma probabilidade desse risco fiscal. No entanto, o risco de uma nova onda impactando a atividade, esse risco daí está diminuindo bastante, né? Então, isso daí também leva para que a gente imagine que, conforme a atividade vai se concretizando, o nosso cenário de juros também se concretiza, dado que o fechamento do hiato vai ser bem mais rápido, né? Então, no final, a gente tirou do Copom que ele, enfim, ele suavizou o que foi mal entendido do ajuste parcial, o que eu acho que reforça o nosso call de Selic de 6,5 no final desse ano, que a atividade vai vir mais forte, e se ele, quando ele notar isso daí, ele não está comprometido com a comunicação do ajuste parcial, mas sim está comprometido com a meta do ano que vem, e aí ele vai, de fato, ao longo das próximas reuniões, subindo os juros para 6,5. Perfeito, obrigado. A gente tem uma segunda pergunta também, Wix. A balança comercial ela vem batendo recordes. Isso é sinal que o real ele está desvalorizado? Eu acho que assim, você pode olhar pelas as duas óticas, né? O que causa o quê? Eu acho que a balança comercial, como eu mostrei na apresentação, ela está com uma dinâmica muito forte, reagindo a preços de commodities, né? Então, quando a gente coloca termos de troca nos modelos de câmbio, ele deveria fazer com que o câmbio apreciasse mais, né? Então, me parece sim que, eu acho que pelos riscos fiscais, porque o juro estava muito baixo, o real ficou sim desvalorizado. Eu não sei se isso daí na balança comercial a gente consegue diretamente deduzir isso, mas dado o que ela está expressando, que os preços de commodities estão muito fortes, isso daí também deveria impactar no câmbio, eu acho que sim, acho que significa que você tem mantendo os riscos fiscais, né, adormecidos, você tem um espaço para uma apreciação maior, e eu acho que a balança comercial está refletindo isso. Perfeito, obrigado. A gente tem mais algumas perguntas, direcionada agora para o Calabrese. Calabrese, ao confrontar fundamentos versus preços de ativos locais, o que deixa os gestores da Gard mais preocupados e perplexos? Juros reais de 10 anos acima de 4%, inflações implícitas no mesmo período acima de 4,5% ou o câmbio a 5,30%? Não muda, Calabrese. Que boa pergunta. Eu acho que desses três preços aí que foram comentados, o juro real, a implícita e o câmbio, eu diria que o câmbio parece o que deveria estar, acho que o que está mais fora de preço, né? Pelo menos no curto prazo. Eu acho que as implícitas, assim, quando você tem uma situação um pouco como a que a gente tem, de uma pressão enorme sobre
todas as commodities, né? Então, a gente vê que vai de alimento, de matéria-prima. Agora você teve uma retomada do preço da energia. Quer dizer, você tem aí em vários frontes pressões que estão vindo desse mundo crescendo 6%, quando tem um potencial de crescimento muito menor, né? Os Estados Unidos crescendo 7%, China crescendo 9%. Acho que, obviamente, isso aí não é state, e você vai ter uma acomodação mais para frente, né? Mas isso tem gerado aí um problema você vê, falta até de mercadorias, a gente está com esse problema dos semicondutores que travam a produção de tudo quanto é bem, porque hoje tudo depende de chips. Então, eu acho que a inflação está acima da meta. Acho que uma parte é porque você tem vamos dizer, uma situação global de preocupação com isso. Outra parte, eu acho que eu comentei um pouco, tem aí um pouco de, assim, se perdeu um pouco de credibilidade por ter ficado com juro muito negativo por muito tempo aqui, né? Então, acho que isso aí, essa parcela está sendo adressada e acho que vai ajudar a ancorar um pouco essa expectativa. E os 4% de juro real, eu acho que, não sei, a gente trabalha com juro um pouco mais baixo, né? A gente trabalha lá com... Sim, tem vários jeitos de você calcular isso. A gente está usando como juro real neutro hoje alguma coisa em torno de 3%, né? Mas, dado vamos dizer, a fragilidade fiscal e vontade de gastar, que a gente vê principalmente nessa época de pandemia, que acaba sendo desculpa para tudo, né? Eu acho que é natural ter algum prêmio aí do ponto de vista de juro real também. Então, não parece tão errado, acho que o mais errado é câmbio, depois juro real e inflação não me parecem tão errados assim, eu consigo explicar com uma facilidade. Perfeito, obrigado. A gente tem uma segunda pergunta também, Calabrese. O Covid ele fez hibernar diversos riscos geopolíticos na Ásia, Irã, Hong Kong, Taiwan e Europa, como Escócia, Catalunha, Itália. Com a aceleração da vacinação, esses temas devem voltar a trazer impactos nos mercados? Um exemplo, o estresse de hoje entre a China e a Austrália. Eu acho que, principalmente em relação à China, né, assim, o mundo percebeu com esse negócio da pandemia o quão dependente da China ele era, né? E aí a gente não está falando do mundo emergente, está falando do mundo todo, né? Porque quando precisou de equipamentos de respiração, de máscara, de luva, assim, você percebeu que estava tudo lá, né? E eu acho que se juntar isso com um regime que é um pouco contestado aqui no Ocidente, né? Você vai ter aí um movimento forte, que é um movimento de médio prazo, isso não é uma coisa para amanhã, mas você vai ter esse antagonismo em relação à China aumentando, né? Porque não é mais só um problema, como era na época do Trump, de comercial, né? Mas o mundo vai querer diminuir a dependência da China nas cadeias de produção, né? Mesmo que isso tenha um impacto, vai ter, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista, talvez, de, assim, vai te encarecer um pouco para o mundo a cadeia produtiva toda, né? Você vai perder um pouco de eficiência, mas você vai ganhar um pouco de resiliência, né? E diminuir um pouco o seu risco. Então, acho que assim, esse negócio com a China vai longe. Obviamente, a China está crescendo muito, está ficando muito, muito forte, e quer aumentar a influência dela, né? Então, isso lá para frente vai gerar, acho que esse vai ser um assunto que vai estar presente por muito tempo, né? Como isso vai acabar, não sei, espero que não acabe de maneira militar, né? Mas eu acho que assim o conflito ele vai escalar no tempo, e aí sim você tem um tema sensível que é Taiwan, muito sensível para a China, Taiwan, Hong Kong, e assim, acho que vejo mais problema desse lado, acho que os outros problemas são menores, tá? Esse é mais estrutural e é mais de longo prazo. Bom, perfeito.
Bom, o nosso tempo está terminando aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar que a gente vai deixar esse comensal gravado no YouTube da Gard. Caso alguém queira receber também a apresentação utilizada pelo Wix, é só solicitar para a gente por e-mail. A gente concentra essas demandas no e-mail clientes@gard.com.br e estamos à disposição. Boa tarde a todos e obrigado.